Então, o estudo aqui hoje sobre Judas Iscariote demonstra que ele nunca se converteu de verdade, tá? Eu vou estar dando aqui alguns exemplos. Nas declarações de Jesus em João 6, 64 e 65, diz assim: contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Uma outra coisa interessante é que os atos de hipocrisia, egoísmo, soberba, avareza, inveja, cobiça, porque João disse que Judas roubava o dinheiro, os atos dissimulados de Judas, quando ele diz assim: porventura sou eu, Rabi? Quando foi narrada a situação que Jesus falou que alguém ia lhe trair, ele é o único que pergunta: porventura sou eu? Lá no livro em Mateus 6,25 só está relatado ele: porventura sou eu, Rabi? Então isso foi uma forma dissimulada de tanto Judas fazer besteira, e a Bíblia fala que nenhum deles se perdeu. Jesus disse que protegeu os discípulos na terra e nenhum deles se perdeu. João 18,9. Para que se cumprisse as escrituras. Aí Jesus fala assim, porque havia uma escritura, a escritura dizia que nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, Lá em João 18, 8 e 9 diz: deixe estes ir, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Tá? Então, na verdade, Judas não pertencia ao ministério de Jesus. E por tudo isso, você vai encontrar lá em João 6,70, Jesus disse: um de vós é o diabo, E lá em João 13, 27, quando Jesus molha o pão no vinho, está escrito assim: Satanás entrou nele, entrou em Judas. Então, de tanto ele ser hipócrita, egoísta, soberbo, avarento, o diabo entrou nele, Satanás entrou nele. João 13, 27. Exatamente na noite da Páscoa, quando Jesus celebrava a Páscoa com seus discípulos, que ele foi traído. Essas profecias do Antigo Testamento sobre Judas, elas se encontram em Salmo 41, 9, Zacarias 11, 12, Salmo 55, do 12 ao 14, e são as profecias do Antigo Testamento a respeito disso. E também tem Jeremias, o profeta Jeremias, que ele profetiza o campo de sangue, quando o arrependimento patético de Judas Iscariote, que ele chega lá para devolver as moedas, é um arrependimento citado como patético, porque não tinha como resolver mais a situação. De fato, ele se arrependeu, de fato, ele toma uma iniciativa de entregar as moedas, e as autoridades acusam ele de ser o responsável. Na verdade, tanto Judas Iscariote quanto as autoridades também são responsáveis, porque é elas que queriam matar Jesus. Então, para se cumprir as escrituras de Jeremias, que ele profetizou acerca do que seria comprado com aquelas moedas, um cemitério, que se chamaria Campo de Sangue, que Judas tem esse arrependimento patético. Eu cito patético porque não que ele não estivesse arrependido, mas um arrependimento sem cabimento. É tipo, você não tinha como resolver. É como se ele for lá para resolver algo, mas não haveria mais como voltar atrás. É como algumas circunstâncias na vida que você tenta resolver uma situação de forma que não tem como ser resolvido. É lógico que se tudo fosse revertido ali, as profecias não se cumpririam, e Judas, por exemplo, se conseguisse recuperar Jesus, quem sabe. Então, tipo, que nós percebemos nas escrituras que Judas, ele nunca se converteu, porque a palavra de Jesus é bem clara. Quando ele cita em João 6, 64 e 65, contudo há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Aí Jesus, no versículo 65, logo após, ele diz: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ou seja, Judas
não vem a Jesus porque Deus não concede. Agora, eu não sei como que funciona essa questão, porque Judas está com eles ali, né? Quando Jesus fala essas palavras, todo mundo vai embora. E Jesus questiona os 12, né? Perguntou no versículo 67, querem vós também retirar-vos? Judas continuou ali, mesmo hipocritamente, mesmo ele estava ali junto com Jesus, ele permaneceu ali. Mas essas palavras feriram tanto, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido, que as pessoas, seus discípulos, abandonaram ele, já não andavam mais com ele. Mas os 12 ficaram, inclusive Judas Iscariote ficou. Ele tinha uma profecia a se cumprir, né? Aquela situação que a mulher derrama um nardo sobre Jesus, que ele tenta comover a história, né? Poderia dar isso, vender isso para dar para os pobres, mas o João já acusa ele logo. Ele não estava falando aquilo porque ele tinha pena dos pobres, não. Porque João conviveu com ele, viu que ele nunca fez nada pelos pobres. Possivelmente as atitudes dele não tinham nada a ver com os pobres, ele estava preocupado com o bolso dele. Então Jesus sempre percebeu que ele nunca foi um discípulo. Ele sempre esteve com Jesus, mas nunca foi. Não foi concedido pelo Pai, né? Agora, resta saber se a vida dele porque ali estava Judas. E há profecias sobre o que a vida dele tinha que acontecer, tá? E ele morre sem estar convertido, né? E depois o Espírito Santo só é soprado neles depois que Jesus morre. Então ali ele está, Jesus está com eles ali, o Espírito Santo ainda não está atuando. Mas resta saber se Judas foi salvo ou não. Existe algumas narrativas. Ai, o Filho do Homem vai, mas ai daquele pelo qual o Filho do Homem vai. Então, tipo assim, mas em nenhum momento diz sobre condenação, porque Jesus disse certa vez que se os sinais que foram feitos em Israel fossem feitos em Sodoma e Gomorra, eles creriam, e haverá muito menos rigor no dia do julgamento, né, para cidades impenitentes do que para aquelas cidades, haverá menos rigor do que para aquelas cidades que tiveram condições de ter ali o poder de Deus sendo manifesto, né, pela incredulidade do povo. Então, tipo assim, se você tem um Deus que manda o Jonas pregar um povo bárbaro e ele se arrepende, a história de Judas aqui fica meio estranha. Porque se Judas se arrependesse, as profecias não se cumprem. As profecias são antes da existência de Judas. Ou Deus revelou o futuro de como ia ser e não interferiu, né? Não interferiu no coração de Judas. Porque quando você aceita Jesus, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. O coração de pedra é quebrantado. Na vida de Judas nunca vimos isso. Ele é ladrão. Jesus sabia que ele ia trair desde o princípio. Então Jesus ele ouviu as palavras de Cristo, mas elas não entraram no coração dele. Então como vai ser o julgamento de Judas Iscariote? Ele será condenado ao inferno? Ou, sabe, é uma coisa, né? Ele nunca se arrependeu. Ele como aquele mágico que tentou comprar o dom do Espírito Santo lá, né, de Pedro. Ele nunca se arrepende. Ele está com Jesus, vendo milagres, vendo coisas, participando, mas aquelas coisas não entram no coração. Por que então ele estava com Jesus? Por que então Judas Iscariote andava com Jesus? Por qual motivo? O que o levava a estar ali? Era para se aproveitar das questões? Era para... Viu que ele era um cara que podia estar ali tomando conta do dinheiro, porque ele viu que os outros não teriam a mesma capacidade dele, sabe? É quando você... Imagina, você é um cara que é um contador, né? Um cara que trabalha com contabilidade. Você está num grupo que você sabe que ninguém faz aquilo e uma hora ou outra vão te colocar naquela função, porque sabe que você aparenta ser de confiança. Mas mesmo depois que descobre que você não é de confiança, continuam te mantendo no cargo. Foi o que aconteceu com Judas. Então são muitas questões que a gente precisa entender. De fato, Judas poderia ter fugido, mas nem fugir depois que entregou Jesus podia, porque ele tinha que entregar aquelas moedas, jogar dentro do templo para se cumprir Jeremias. Então, sabe, é uma coisa meio estranha, né? Jesus foi entregue, tanto que aquele que eu beijar é o mestre. Ninguém sabia quem era, os soldados não sabiam, né?
cabia a Roma a pena, a crucificação. Jesus foi absolvido por Pilatos e por Herodes. Eles não acharam condenação em Jesus. Então quem crucificou Jesus? Apesar de caber a pena a Roma, as autoridades judaicas. E depois Pedro joga na cara deles, quando está pregando, fazendo a sua pregação, ele joga: vocês crucificaram, as suas autoridades crucificaram Jesus.